o que é que há em comum entre as esculturas de Jeff Koons, fazendo aspas invisíveis no ar em esculturas, os quadros de Romero Brito e o próprio Romero Brito em pessoa, o iPhone ou qualquer outro smartphone da última geração, depilação total, conhecida na Europa como depilação à brasileira, e o visual retrô-futurista de certos episódios de Black Mirror. Penso, por exemplo, no especial de Natal, intitulado White Christmas e estrelado por Jon Hamm, o Don Draper da série Mad Men. O que é que há em comum entre tudo isso? Uma resposta possível a esta pergunta encontra-se na obra do filósofo coreano Byung-Chul Han, mais especificamente no seu livro A Salvação do Belo, no qual ele tematiza e problematiza uma certa estética do liso. Estética do liso. Vejamos. O liso, escreve Byung-Chul Han, é a marca do presente. É ele que conecta as esculturas de Jeff Koons, iPhones e a depilação à brasileira, como é conhecida a depilação total na Europa. Por que achamos belo nos dias de hoje o liso? Pergunta-se Byung-Chul Han. Além do efeito estético, nele se reflete um imperativo social universal. Ele corporifica a sociedade da positividade atual. O liso não quebra, também não opõe resistência. Ele exige likes, curtidas. O objeto liso extingue seus contrários. Toda negatividade é posta de lado. A estética do liso, e o liso em si, não constituem um problema ou a causa de um problema em questão, mas antes o efeito, a consequência, a expressão, estética justamente, de certa tendência e exigência generalizadas, no limite universais, no sentido de uma positividade e de uma transparência totais a pautar todas as trocas e relações humanas ou não humanas. Seria a utopia de um mundo absolutamente positivo, infalível e perfeitamente determinado para o melhor, mais ou menos como ambiciona construir a empresa de tecnologia e Big Data fictícia da terceira e última temporada de Westworld, outra excelente série da atualidade. Portanto, para além do liso em si e da estética do liso, é muito importante destacar que esta atração que nos causa essa estética é muito em virtude do fato de que ela não opõe nenhuma resistência em todos os sentidos para além do estético, e que, portanto, o objeto liso, seja um smartphone, seja uma escultura de Jeff Koons, extingue seus contrários, tudo aquilo que lhe opõe resistência. Toda negatividade é posta de lado, segundo Byung-Chul Han. Desacostumando-nos de todo tipo de resistência, contrariedade, frustração, negatividade, a sociedade da transparência e da positividade, com sua estética do liso, que condiciona todas as esferas ou dimensões da vida e da existência humana mesma, desacostuma-nos assim também da realidade mesma, que, de acordo com Freud, define-se justamente pela negatividade, ou mesmo por uma certa hostilidade de um outro ou uma alteridade irredutível, perfeitamente indiferente e alheia a nossos desejos, anseios e interesses mais profundos. De onde o princípio de realidade, segundo Freud. É deste princípio negativo da realidade, como alteridade, que carece a criança, o bebê em seus primeiros anos de vida. Assim, a sociedade da transparência e da positividade, com sua estética do liso, implica certa regressão do espírito ao estágio da infância, uma infantilização da vida e da condição humana adulta, supostamente emancipada e responsável por seus atos, como se doravante o mundo do mercado de consumo devesse se tornar uma única e universal mamadeira lisa e gostosa na qual os bebês consumidores podem mamar infinitamente sem esgotar a fonte. É neste sentido que as esculturas, sempre entre aspas, de Jeff Koons são representativas, para não dizer sintomáticas, dessa ideologia cultural da transparência, da positividade e da lisura totais, sem nenhum atrito, irregularidade, resistência, negatividade, mas somente a pura positividade transparente e vazia para consumo. As consequências dessa lógica cultural e mercadológica perniciosa são de duas naturezas.
Por um lado, como dito, a infantilização dessubjetivadora do espírito, e, paralelamente a isso, a pornografização da vida e de todas as esferas da existência humana, para além do sexo, cumpre assinalar quando falamos aqui em pornografia e pornografização da vida. Os objetos criados por Jeff Koons, de arte para consumo e apenas isso para consumo, condensam essas duas tendências contemporâneas, a infantilização e a pornografização. São objetos artísticos para consumo imediato, para comer com os olhos, e essa expressão popular é perfeita para sintetizar o sentido da pornografização da experiência estética contemporânea na arte e também na vida em geral. O que explica a crescente pornografização da vida, para além da pornografia sexual propriamente dita, é isso que, segundo Baudrillard, citado por Byung-Chul Han, em outro livro, A Sociedade da Transparência, carece a nós cada vez mais. Ou seja, a força erótica sedutora que joga com a intuição daquilo que em si mesmo deve permanecer um permanente mistério para o outro, com aquilo que eu jamais saberei dele, e que mesmo assim me atrai sob o selo do mistério. Fim de citação de Baudrillard. E continua Byung-Chul Han um pouco mais neste seu outro livro, Sociedade da Transparência. O pornográfico não é atrativo nem alusivo, mas contagiante e infectivo. Falta-lhe a distância na qual se torna possível a sedução, pois pertence à atração erótica, necessariamente, à negatividade do retraimento. Enquanto as imagens pornográficas, desculturalizadas, não apresentam nada que possa ser lido, enquanto imagens de propaganda, sua atuação é direta, táctil, infectiva, são pós-hermenêuticas. Elas não guardam aquela distância em que se torna possível um studium. Seu modo de atuação não é a leitura, mas a contaminação. Tampouco mora em seu interior qualquer punctum, nem studium, nem punctum. Elas se esvaziam em espetáculo. A sociedade pornográfica é uma sociedade do espetáculo. Dito isso, retornando a A Salvação do Belo, outro livro de Byung-Chul Han, que começamos citando, no início do primeiro capítulo, ele se debruça sobre Jeff Koons e a obra de Jeff Koons. Escreve Byung-Chul Han. Jeff Koons, provavelmente o artista mais bem-sucedido da atualidade, é um mestre da superfície lisa. Andy Warhol também professava a superfície lisa, bela, mas em sua arte ainda estava inscrita a negatividade da morte e do desastre, na de Andy Warhol. Sua superfície não é integralmente lisa, no caso de Andy Warhol. A série Death and Disaster, por exemplo, vive graças à negatividade. Em Jeff Koons, ao contrário, não há desastre, quebra, marca, risco ou costura. Tudo é arredondado, polido, liso. A arte de Jeff Koons é a da superfície lisa e de seu efeito imediato, como na publicidade e na propaganda. Não dá nada a interpretar, a descodificar ou a pensar. É uma arte puramente para dar like, curtidas. Por isso ela ser pós-hermenêutica. É o próprio Jeff Koons, continua Byung-Chul Han, quem diz que o observador de suas obras deveria emitir apenas um simples "uau". Sobre a sua arte, não é necessário se fazer nenhum juízo, nem interpretação, hermenêutica, reflexão ou pensamento. Ela se mantém, de modo consciente, no campo do infantil, do banal, do imperturbável, relaxante, desarmante e aliviante. Ela está esvaziada, seja de profundidade, seja de superficialidade, inclusive. Isto é, está esvaziada de toda Tiefsinn, quer dizer, de pensamento capaz de se aprofundar e de se tornar melancólico. O seu lema é abraçar o observador. Nada deve traumatizar, machucar ou assustar. A arte para Jeff Koons não é senão beleza, alegria e comunicação, todas essas três palavras aspeadas por Byung-Chul Han, num sinal de ironia.
A obra, também entre aspas, mas por outras razões, a obra de Cioran faz todo o contrário do que pretende Jeff Koons com suas esculturas Chupeta Tutti Frutti. Não apenas possui virtudes taumatúrgicas, ou seja, de produzir espanto e perplexidade, muitas vezes maravilhada, no sentido do thauma e do thaumazen dos antigos, como ademais possui também virtudes traumatúrgicas, geradora de traumas, estremecimentos e vertigens, pelos quais o leitor sai, no final das contas, profundamente agradecido. Afinal, um livro deve cutucar as feridas, produzi-las, inclusive. Um livro deve ser um perigo. Nessa miniatura de universo em decomposição, que é a desobra, o désœuvrement de Cioran, há muito desastre, quebra, marca, costura, risco, perigo, abismo. Nada é arredondado, nada é polido, nada é liso. É uma arte para fazer estremecer e desfalecer, ou, na pretensão do próprio autor, para despertar, em francês, éveiller. A desobra de Cioran, entre aspas, parece construir-se ou destruir-se, ponto a ponto, em oposição à estética do liso dessas esculturas chupetas metafísicas de Jeff Koons. Assim, por exemplo, ele escreve no Breviário de Decomposição: um ser sem duplicidade não possui profundidade e mistério, não esconde nada. Só a impureza é sinal de realidade. E se os santos não são inteiramente desprovidos de interesse, é que sua sublimidade mistura-se ao romance e sua eternidade presta-se à biografia. Suas vidas indicam que abandonaram o mundo por um gênero suscetível de cativar-nos de vez em quando. E em História e Utopia, quando Cioran escreve que a utopia é o grotesco cor-de-rosa, não é difícil intuir, à luz da teoria de Byung-Chul Han, como e em que medida a arte consumista pornográfica infantilista de Jeff Koons, para consumo imediato, para comer com os olhos, é representativa, se não sintomática, dessa exigência pós-moderna por transparência e positividade totais, o que configuraria um flagrante caso de utopia secular tecnocientífica. E, como tanto a historiografia quanto a literatura e o cinema de ficção científica nos têm mostrado abundantemente, toda utopia acaba mal, degenera em distopia. Como um anti-Koons, Cioran é um pensador da negatividade que se dedicou a uma poética do fracasso e a uma apologia filosófica, meio cínica, meio niilista, meio gnóstica, do fracasso mesmo, como parâmetro existencial de lucidez e probidade intelectual, sem sucumbir, portanto, ao feitiço da sereia moderna ou pós-moderna, sucesso, fama, poder, ou nas palavras do próprio Cioran, a propósito de um texto de La Chute dans le temps, désir et horreur de la gloire, desejo e horror da glória. Para concluir, sempre na contramão de Jeff Koons, e em oposição a essa estética do liso, que não aceita nenhuma resistência, imperfeição, dificuldade, problema, uma passagem de um texto de La Chute dans le temps, Retrato do Homem Civilizado. Logo no início, escreve Cioran, a obstinação em banir da paisagem humana o irregular, o imprevisto e o disforme beira a indecência, que em certas tribos ainda tenham prazer em devorar os anciãos excedentários é sem dúvida deplorável, mas que tão pitorescos sibaritas devam ser exterminados, com isso não consentiremos jamais, sem contar que o canibalismo representa um modelo de economia fechado e, ao mesmo tempo, uma prática apta a seduzir um dia um planeta abarrotado.